Noticiário Miojo de junho. Léo Lins foi condenada a 8 anos de prisão e multa pelo conteúdo de suas piadas que, entre aspas, incentivam a propagação de violência verbal e fomentam a intolerância contra, lá vem a lista, negros, obesos, idosos, soropositivos, indígenas, homossexuais, judeus, nordestinos, evangélicos, deficientes, eu, você e Zubomafo. As piadas estavam no seu show intitulado Perturbador, que ele mesmo postou no seu canal no YouTube e que não tem nada de perturbador, segundo a embasada opinião de eu mesmo com 15 anos de idade. Galera que me conhece hoje me odiaria se me conhecesse na adolescência. 90% dos comediantes foram contra a decisão, dizendo que ela foi injusta, como se a lei tivesse alguma coisa a ver com justiça. Eles argumentam que as pessoas não dão risada apenas do que elas aprovam e que as pessoas podem rir de coisas que elas abominariam na prática, o que é verdade, e também dizendo que o Léo Lins só está contando uma piada e não dizendo intenções, desejos ou preconceitos, o que no fundo é um argumento merda. Até porque a galera costuma definir piada como premissa e punch, ou seja, um formato discursivo. Dizer que algo certamente não tem intenção pura e simplesmente pela forma não faz sentido. Seria como eu dizer que eu não sou palmeirense porque eu sou preto. E não é por isso, eu não sou palmeirense porque eu sou corintiano. Outros também reclamam dizendo que comediante está se tornando a função mais perigosa para se ter, como se não existisse no mundo a função candidato à presidência da Colômbia. Muitos pregam pela liberdade de expressão, como se fosse o valor supremo da nossa sociedade. O povo quer ser revolucionário e o revolucionário atual seria ser contra a lei, porque a lei é a regra e o ser revolucionário seria ser contra as regras. As pessoas se perguntam sobre o limite do humor, só que elas esquecem de se perguntar sobre o limite da liberdade. E eu acho que existe um limite para a liberdade. O limite da liberdade está na ausência de álibi. Quanto mais álibi você nasce ou possui, mais livre você é. Quer tomar o bem de alguém? Contrate um advogado. Quer deixar de pagar IPTU? Vira pastor. É cleptomaníaco? Que tal a carreira política? O contrário também é válido. Quer churrascar o seu vizinho? Avisa Israel que no quarto dele tem urânio. Inclusive vai ficar a dica pra galera comuna revolucionária que fica tramando o churrascamento de burguês, essas coisas, porque eu conheço alguns. Façam todas as reuniões em um palco com o microfone. Escrevam todos os parágrafos das reuniões com premissa e punch. Quero ver vocês voltarem a ser clandestinos assim. Tudo que eu falei o próprio Léo Lins sabe, até porque ele já tá fazendo isso há um tempo. E porque ele mesmo talvez queira debater o tema, alargando a possibilidade do que se pode dizer para tentar conseguir o riso. E ele mesmo se botando de boi de piranha pela causa. O próprio Léo Lins mesmo diz, segundo ele, que o humor não tem limite, mas o ambiente tem. Isso meio que depõe contra ele, porque basicamente ele tá sendo processado, preso no caso, por um vídeo de um show que ele mesmo postou. E já que foi postado, meio que ele não tem como garantir pra onde esse vídeo vai e quem ele vai afetar. Eu mesmo, por exemplo, pensando nisso, eu até pensei em dizer que não é a primeira vez que o Léo Lins é boi de piranha, que a primeira vez foi quando a Aline Mineiro foi pra Fazenda. Só que eu não falei isso porque eu não sei, né, se isso chegar na Aline Mineiro, como é que isso afeta ela, então eu não botei isso. O Léo Lins meio que foda-se porque ele tá no game. E sobre a condenação ser justa ou não, na lei, eu vou fazer a Glória Pires no Oscar e não vou opinar porque eu não manjo disso, mas eu tenho uma dica. Você que quer virar comediante, faça a faculdade de Direito. Eu não preciso, porque isso aqui não é comédia, é jornalismo, e jornalista não precisa de diploma. Mas você que quer se tornar comediante, fica de olho. No fim do dia, pra quem é fã do Léo Lins, relaxa, porque não vai ser preso, não vai dar em nada. E Léo, caso você precise de algum advogado que te tire da cadeia por causa do conteúdo do seu show, já que você tá no Rio, eu diria pra você contratar o advogado do Pose do Rodo. E se não funcionar, aí você contrata o gelado. Só pesquisa antes se o advogado for da Indonésia, porque eles costumam abandonar o caso. Um salve pra Juliana Marins. E eu posso até fazer um vídeo melhor, um pouco mais sério sobre isso, mas eu recomendo um vídeo do Cortes do Quadrinhos da Sarjeta sobre isso. Eu não sei se eu concordo com tudo, mas eu gostei da linha do raciocínio dele. Israel e Irã estão em guerra e os Estados Unidos depois se meteu no meio. Mais detalhes sobre isso? Faço a menor ideia. No dia que a Cazé TV cobrir isso, aí eu desculpo. No Mundial, os 4 brasileiros passaram de fase e os boludos da Argentina e o Porto se fudem. O destaque da primeira fase ficou com o Botafogo, que ganhou do PSG. E a vergonha ficou com 2 times. Primeiro com o Boca, que empatou com o time de CEO de meio da Nova Zelândia. E depois com o Al Ahly, que continua sendo o único time que perdeu para o Palmeiras no Mundial de Clubes. Ainda vai ter Palmeiras e Botafogo, vamos ver como vai ser. Eu tô gravando isso na sexta-feira, o jogo é no sábado. Sábado? Talvez. Agora corta pro Palmeiras ganhando do Botafogo, o Fluminense passando de fase e o Flamengo tomando um sapeco do Bayern. Salve pro Sly Stone e pro Francisco Coco e até julho.